provavelmente não teria. O certo é que o Ministério Público, vamos dizer, tomou a frente e, sem desconsiderar o trabalho importante feito pela polícia, mas levou, enfim, adiante aquela investigação, que era uma investigação extremamente complexa, porque ela envolvia, do ponto de vista político, porque envolvia quem? Envolvia o partido do governo. É uma investigação que é complexa em qualquer país do mundo. É você investigar não apenas o partido do governo, mas investigar algumas das personalidades, das figuras mais proeminentes do governo. Doutor Gurgel, só se me permite complementar, é por conta dessas perguntas que estão se repetindo, isso tem a ver com aquilo que o doutor Cluny disse. Dizer, nós do Ministério Público, nós temos que colocar em juízo, deduzir a acusação. Então, nessa tarefa, a gente percebe detalhes que a polícia não tem condições de perceber, porque ela não trabalha em juízo. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que complementar, e no caso dessa ação, essa visão do trabalho em juízo que possibilitou a complementação. O senhor falou sobre... Eu queria perguntar um pouco na sequência sobre esse mesmo caso. O Ministério Público foi muito vitorioso no caso do mensalão, dos réus, aquele que foi condenado. Mas houve algumas absoluções. E uma delas, que foi publicitária também, o próprio relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, ele fez críticas ao Ministério Público bastante rigorosas. Ele, no momento, falou: eu vou ensinar, o Ministério Público escreveu uma denúncia. E agora, doutor Gurgel, estamos com a possibilidade de abertura do prazo para recurso, ou seja, seria uma chance do Ministério Público tentar se fazer entender, colocar ao Supremo a questão da maneira que ele melhor se colocar. O senhor pretende usar esse prazo? O senhor pretende entrar com recurso? Olha, temos em primeiro lugar que aguardar a publicação do acórdão, quer dizer, ver o acórdão, a versão mesmo do final do acórdão, para apreciar tudo isso. Agora, tenho certeza que o Ministério Público sabe fazer denúncias e sabe fazer denúncias até muito bem. O que existe é aquela divergência mesmo de opinião. O Ministério Público entende que aquilo está, digamos, que aquela acusação está adequadamente elaborada e, claro, o juiz sempre poderá entender que aquela acusação se ressente desse ou do outro aspecto. No caso específico do publicitário Duda Mendonça, todos vocês que acompanharam lá dia a dia o julgamento devem recordar que houve também uma discussão em torno do tratamento dado para essa questão de depósitos no exterior pelo próprio Banco Central. Houve alguns ministros, como o ministro Marco Aurélio, que ressaltaram que, na verdade, o tratamento dado pelo Banco Central no plano regulamentar acabava esvaziando a previsão contida na norma penal. Quer dizer, isso para mostrar que, na verdade, não se cuidava apenas de algum aspecto de uma acusação mal formulada pelo Ministério Público, mas alguma dificuldade no plano normativo. E tal como, da mesma forma que o Supremo acabou concluindo pela absolvição, entendimento que deve ser respeitado, o Ministério Público continua absolutamente convencido de que o resultado que se impunha era a condenação do publicitário e da sua sócia. Então, são posições e isso será examinada a eventualidade de um recurso por ocasião, quer dizer, depois da publicação do acordo. Doutor Gurgel, o senhor falou da independência do Ministério Público comparativamente à polícia. O senhor não acha que a escolha do líder do Ministério Público pelo Executivo não é uma forma de ingerência que abre brecha para escolher o chefe alinhado com os interesses do Executivo? Olha, há muita discussão a esse respeito, sobretudo dentro do Ministério Público. Mas nós temos, quer dizer, é um modelo que é utilizado no Brasil, não apenas para o Procurador-Geral da República, mas para uma série de outras autoridades de importância fundamental. Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem um processo de escolha extremamente semelhante, quer dizer, são escolhidos pelo Executivo e
em seguida submetidos à aprovação do Senado, tal como o Procurador-Geral da República. O ideal é que, no que diz respeito ao Ministério Público dos Estados, nós temos um tratamento constitucional segundo o qual os integrantes daquele Ministério Público formam uma lista que é encaminhada ao governador do Estado e ele escolhe dentro dessa lista. O mesmo, vocês sabem, não se verifica em relação ao Procurador-Geral da República. Em relação ao Procurador-Geral da República, o que temos é a liberdade, digamos, ampla do chefe do Poder Executivo, no sentido de escolher quem ele entenda deva ser o Procurador-Geral da República, submetendo esse nome à aprovação do Senado. Por isso é que nós, no Ministério Público Federal, insistimos em que o Poder Executivo continue a tradição iniciada no governo do presidente Lula de escolher um dos candidatos constantes da lista elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Não, o ideal seria que isso fosse uma previsão da Constituição, mas à falta da previsão, nós temos já a escolha de Cláudio Fonteles, Antônio Fernando 2 vezes e a minha própria escolha e a recondução sendo feitas pelo presidente Lula e depois pela presidente Dilma, no caso da minha recondução, a partir dessa lista. Isso, a meu ver, já tempera esse risco e essa discricionariedade do Poder Executivo. O senhor acha que essa sucessão vai ser a mais complexa? Eu pergunto isso porque, como a gente colocou aqui até no começo da entrevista, é um momento em que o MP vem sofrendo ações do Congresso, por causa da sua atuação, das constituições. Né? O senhor acha que essa sucessão é a mais complexa? Não, eu espero que mais uma vez, como disse, a classe, enfim, escolha aquelas 3 pessoas que ela considera mais habilitadas para exercer os encargos da Procuradoria-Geral da República e espero que a presidente Dilma, mantendo a tradição que ela já praticou, no caso da minha recondução, e que o presidente Lula realizou por 3 vezes, 4 vezes, que ela mantenha, então, a escolha dentro da lista. Acho que esse momento, digamos, diferenciado que o Ministério Público está vivendo não deve interferir muito, não. Talvez até haja a intenção de algumas pessoas de interferir, mas eu espero que isso não ocorra. Gel, Sim. Sobre a aprovação que tem, você tem alguma previsão assim, sobre a trânsito em julgado do processo? Você acha que deve terminar esse ano? Você acha que deve ficar para o ano que vem? Olha, eu espero, há um esforço muito grande do presidente Joaquim Barbosa e dos ministros todos do Supremo Tribunal Federal no sentido de viabilizar a publicação do acórdão, eu diria acredito que até abril, pelo menos, talvez até abril o acórdão deve estar sendo publicado. Em seguida, então, abre-se a oportunidade para, ao ver da Procuradoria-Geral, para a oposição exclusivamente de embargos de declaração. Claro que a defesa poderá sustentar o cabimento ainda de embargos infringentes. Mas, enfim, então o Supremo me parece disposto a um grande esforço, tal como o que fez o ano passado, no sentido de apreciar esses recursos com a maior agilidade possível. Tá? Então, é difícil estimar um tempo. Eu espero que esse tempo seja o menor possível, porque a mim e certamente aos ministros do Supremo preocupa muito a efetividade dessa decisão. Quer dizer, na verdade, foi um esforço magnífico do Supremo Tribunal Federal. Nós temos um resultado que deixou esperançosa a sociedade brasileira, no sentido de achar que talvez aqueles tempos de impunidade, aqueles tempos em que os encastelados no poder já não poderiam ser alcançados pelas instituições persecutórias do Estado, deixou essa grande esperança.
mas é preciso que essa esperança, essa coisa se concretize. E, a meu ver, ela se concretiza apenas com a execução das condenações pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é preciso que aquelas pessoas que foram condenadas a penas privativas de liberdade tenham os mandados de prisão expedidos e sejam recolhidos, como o exemplo que falava, como as pessoas pobres, como as pessoas desinfluentes são recolhidas à prisão. Então, é preciso que elas sejam recolhidas à prisão, que outros efeitos da condenação, como perda de mandatos, também sejam aplicados, enfim, que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja plenamente executada. Enquanto isso não ocorrer, haverá ainda a dúvida e a preocupação da efetividade, se realmente isso vai acontecer, se a decisão vai se tornar efetiva. Gente, vamos caminhando para o final, se a gente tiver mais alguma pergunta. Poderia até, talvez, eu pedir a... Antônia. Buenas Hablas tardes despacio, a despacio. todos y a todas. Gracias a los organizadores. Discúlpeme, no hablo portugués. Solamente quiero recalcar la invitación de los organizadores. Yo soy jueza peruana. No hay que olvidar que en América Latina, hoy en día, vivimos importantes procesos de reforma procesal penal, donde el papel del Ministerio Público es considerado el motor de la investigación criminal. Es por ello que es muy importante contar con un Ministerio Público fuerte, dotado con todas las leyes e implementos que hagan su labor, que sea con la lucha en dos aspectos fundamentales: combatir contra la corrupción y no a la impunidad. En América Latina, no hay que olvidar, hemos vivido aspectos de violencia. Mi país, Perú, lucha contra terrorismo, narcotráfico. Por ello es muy importante el rol del Ministerio Público en las investigaciones, con cara a responder a la cruciante necesidad del justiciable de la sociedad civil, de que contamos con instituciones que están por el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Yo agradezco esta invitación porque nos permite reflexionar sobre nuestro rol, el rol del Ministerio Público en la importante tarea y en la conducción de las investigaciones. Como lo ha dicho acá los colegas, trabajar en conjunto, articuladamente, tiene sus ventajas. Claro que sí, respetando la autonomía, respetando la independencia. Yo creo que América Latina, en especial mi país, conozco de cerca, he tenido investigaciones contra la corrupción en la década del presidente Fujimori. Estamos actualmente en importantes investigaciones donde la lucha contra la corrupción es importante y el papel del Ministerio Público es importante. Por eso, en nuestros países que vivimos la reforma procesal penal, este rol es destacado y es importante, por eso, este seminario para hacer entender a la clase política y a los ciudadanos el importante papel de todas las instituciones tutelares y entre ellas el del Ministerio Público.